Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, antes vivíamos longe do Senhor Deus, dando as costas ao Senhor, vivendo com as malignidades e nos tornando inimigos do Senhor. Nós merecemos receber o julgamento e o castigo diante do Senhor, mas através do grande amor que o Senhor Deus nos amou, nós, quando não conhecíamos ao Senhor, fez com que o Senhor Jesus recebesse toda a maldição e o castigo na cruz, e derramasse o seu sangue precioso para lavar os nossos pecados para a eternidade. E sem nenhum valor a ser pago por nós, nós somos salvos pelo Senhor. Senhor Deus Pai, nós todos que fomos salvos pelo Senhor, que agora conseguimos a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino. Nós agradecemos pelo Senhor Deus estar operando no meio de nós agora neste momento, e nos conduzindo e protegendo até que nós possamos entrar no seu reino. Que esse tempo agora, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus para aprender a palavra, para estarmos em comunhão. Senhor Deus, que nesse momento nós também acreditamos que o Senhor esteja junto conosco. Então, por conta do Covid-19, os irmãos e irmãs que não estão conseguindo participar em suas famílias, em suas casas, onde quer que eles estejam, que o Senhor Deus possa estar com cada um deles. Que o Senhor Deus permita a graça necessária para a vida de cada um. Nossas igrejas que estão pelo país, nossas igrejas que estão espalhadas pelo mundo, que estão guardando a sua fé, guardando a sua palavra, no meio de todos os irmãos e irmãs, que o Senhor Deus possa estar junto deles, que o Senhor possa sustentá-los através da mão de graça, para que possam evangelizar mais fortemente o seu evangelho, para que assim possam viver de forma adequada como seus filhos. Aqueles irmãos que estiverem no meio da doença, no meio da fraqueza, que o Senhor Deus permita a graça necessária para cada um deles, para que nenhum se perca. Que a cada momento o Senhor Deus possa nos permitir a graça necessária, o Senhor Deus possa nos ensinar qual o caminho que devemos percorrer. Que nesse momento, através da palavra do Senhor, a sua santa vontade, o Senhor possa nos dar entendimento e compreensão. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 준비하신 찬송해 주시겠습니다. 예수님 말씀하셨네. 한 어린이 불러 세웠네. 저 하나님 나라는 아이처럼 자기 낮추는 자의 것이라. 예수님 말씀하셨네. 어린아이 같은
Vamos procurar a palavra da Bíblia, vamos procurar a palavra de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Versículo 22 e 23. Eu irei ler. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Iremos ler até aqui. Então hoje tem vários lugares vazios. Então eu não sei se é por conta das restrições que nós aplicamos para que cada departamento possa participar somente um número limitado, ou são situações pessoais, mas eu acredito que possam vir mais pessoas, porque tem vários lugares vazios agora. Então, no domingo, cada momento nós estamos aprendendo através do título Enchei-vos do Espírito, e diversas palavras já foram pregadas. Então, sobre a vivência do cristão normal. Nós todos recebemos a salvação pela graça de Deus. A nossa vida de fé também ocorre através da fé no Espírito Santo. É por isso que nós recebemos essa ordem. Enchei-vos do Espírito. É uma ordem direta de Deus. Porque o Espírito Santo estar cheio dentro de nós é o mesmo que a palavra, a vontade, o poder de Deus é preenchido por completo dentro de nós. Quer dizer que nós estamos presos à vontade de Deus. É por isso que desde o momento que nós recebemos a salvação, através da graça, através da verdade de Deus, o Senhor Deus todos os dias Ele nos renova e vai nos alimentando. É por isso que o nosso homem interior ele vai se fortalecendo dia após dia. E a vida espiritual, quanto mais, vai se desenvolvendo. O nosso homem antigo, quer dizer que nossas concupiscências vão sendo deixadas para trás. É por isso que se olharmos em Gálatas capítulo 5, versículo 24, ele fala: e os que são de Cristo, quer dizer que são as pessoas que receberam a salvação, quer dizer que são de Cristo. Então ele expressa dessa maneira. Então, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O Senhor Deus, Ele não somente crucificou a maldição, os nossos pecados na cruz, mas o Espírito Santo, enquanto Ele está dentro de nós, então nós podemos dizer que a cobiça, que é uma das características que está dentro do nosso coração, quer dizer que elas foram crucificadas na cruz. Essas são as nossas concupiscências. É por isso que seria bom se todos eles morressem em um único momento, em uma única vez, mas ainda estão vivos dentro de nós. Então é por isso que o Espírito Santo faz o trabalho de cuidar, de governar sobre essas concupiscências, essas paixões. É por isso que após recebermos a salvação, nós temos a força para vencer essas paixões e concupiscências, e assim, através do Espírito Santo, nós podemos viver como filhos do Senhor Deus. Então, o cristão que agora está cheio do Espírito Santo, agora vive conforme a vontade do Senhor Deus, são os cristãos. Isso. É a santa vontade que o Senhor Deus deseja em nós. Então, se olharmos para os pais eles desejam que o filho possa crescer rapidamente, que ele possa deixar de ser uma criança pequena, que ele possa amadurecer, que ele possa se tornar uma pessoa madura.
E isso não acontece somente com o tempo. Quer dizer que a nossa carne, quando ela cresce em um determinado momento, ela encerra o crescimento. Mas a nossa personalidade espiritual, ela precisa crescer para sempre. Então, algumas pessoas, realmente, elas desenvolvem, crescem mais rápido. Tem outras pessoas que têm bastante idade, mas em questão de personalidade, essa pessoa parece ainda como se fosse uma criança. Então, após receber a salvação, tem pessoas que crescem espiritualmente rapidamente. Então, assim, ele pode vencer os desejos e a vontade da carne. Então, realmente, tem outras pessoas que não conseguem. Então, mesmo passando muito tempo, a pessoa não consegue largar as suas paixões e concupiscências, ele fica assim de um lado para o outro, cambaleando. Então, essas pessoas que ainda estão brigando com a carne, realmente é um sofrimento. Porque se você vive conforme o Espírito Santo, o Senhor Deus, ele acumula a cada momento mais o seu poder e nos faz abundar do seu amor e agradecimento. E para as pessoas que vivem conforme a palavra do Senhor Deus, existe a bênção prometida pelo Senhor. É por isso que com agradecimento, com um coração feliz, ele pode viver diante do Senhor Deus. Mas realmente as pessoas que vivem conforme a carne, todos os dias eles estão continuamente brigando contra si mesmos, brigando contra o mundo. E eles não conseguem sair deste local, eles ficam sempre perdidos e eles vão sofrer neste meio. Então, porque é por isso que você está cheio do Espírito Santo, você consegue viver de forma adequada como cristão. Quer dizer que o cristão ele pode dar fruto diante do Senhor. Uma boa árvore ela pode dar bons frutos. Uma árvore boa não tem como dar maus frutos. É por isso que um cristão que nasceu de novo, ele como uma boa árvore, precisa viver de forma adequada como cristão e dar frutos no Espírito Santo. Mas ele viver conforme a carne e dar frutos da carne, quer dizer que isso é um grande problema. É por isso que a vivência do cristão adequada é uma vivência de estar cheio do Espírito Santo, dar os frutos do Espírito. Eu já disse que são 9 particularidades desse fruto. Então, os 9 precisam ser realmente dados em sua vida. Não podem somente alguns você consegue fazer brotar e os outros não. Então, não está certo assim. Então, é por isso que nós estamos continuamente aprendendo sobre o fruto do Espírito. E como eu já havia explicado na semana passada, nós falamos sobre o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, que foi a 5ª. E dessa semana nós iremos aprender sobre a bondade. Então, bondade, e depois fé, depois mansidão, temperança, que resultam em 9 partes do fruto do Espírito. Quando nós falamos sobre a bondade, ela está correlacionada à benignidade, que é o 5º fruto. Então, porque a benignidade é uma característica própria de Deus. É por isso que se olharmos em Salmos, o Senhor Deus, ele é um Deus cheio de misericórdia e benignidade. Então, o Senhor Deus é um Senhor piedoso, é um Senhor bom. É por isso que o Senhor Deus, através dessa sua benignidade e bondade, isso são as características particulares de Deus. É por isso que quando você tem a benignidade plena dentro de si, você manifesta a bondade. É por isso que bondade, por isso que a bondade, você ser bom, você ser justo, são esses significados. Então, se nós traduzimos em inglês, é goodness. Então, se olharmos em Gênesis, capítulo 1 também, o Senhor, quando Ele fez a luz, era boa de se ver. Então, o Senhor disse que era bom de se ver. Em inglês fala, it was good. Quer dizer que viu Deus que era boa, era muito boa. É por isso que algo ser bom é algo ser justo, algo ser mal é algo ser mentiroso, algo ser falso é ruim, é mal.
É por isso que todas as coisas que foram criadas pelo Senhor Deus são justas, são santas. É por isso que as coisas que foram criadas por Deus, ela era boa. Então, algo ser boa está correlacionado de ser justo, de ser bom. É por isso que uma pessoa que recebeu essa benignidade de Deus, ao estar cheio do Espírito Santo, quando a benignidade do Senhor é completa, expressa dentro de si, ele pode viver de forma natural a vida de fé. Enquanto ele vive uma vida de fé correta, ele pode dar frutos. Quer dizer que isso é a bondade. Então, dentre vários frutos que aparecem na Bíblia, o fruto bondade é algo que é intrínseco a essa benignidade. Então, a bondade, ela é manifesta naquelas pessoas que receberam a benignidade do Senhor. Quer dizer que são as pessoas que expressam, são as pessoas que resultam na sua vivência. É por isso que, dentro de um cristão que recebeu a salvação, a bondade é uma obra, é a ação que se manifesta. Então, a bondade. A bondade é ser bom, certo? E é por isso que o Senhor Deus, ele é bom, e além de ser bom, o diabo, a característica dele é ser mau. Então, se olharmos em Mateus capítulo 6, o Senhor, ele ensinou como orar, e ele disse para orar, para realmente nos livrar do mal. O mal aqui representa o diabo. E se olharmos em Mateus capítulo 13, aparece o maligno que veio plantar o joio, quer dizer que é o diabo, representa o maligno. E também se olharmos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, ele fala sobre o anticristo ser o mal, o maligno. O Senhor Deus é um Senhor bom e justo. Jesus Cristo é o que manifestou essa justiça de Deus. O diabo, ele é mau. Ele planta a malignidade, ele planta a maldade. E tem um homem que se manifesta como mal neste mundo, que é o anticristo, que vai se manifestar no último tempo. Ele é o contrário de Cristo. É por isso que ele se chama anticristo, que se opõe a Cristo. Então, esta força, quer dizer que é o maligno, quer dizer que é o diabo, Satanás, que está expresso na Bíblia. É por isso que se olharmos em 1 João, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. As pessoas que receberam a salvação são de Deus. Elas estão em Deus, estão na proteção e no cuidado de Deus, são de Deus. Mas o todo mundo que aqui se refere, são todas as pessoas que não nasceram de novo. Todas as pessoas estão no domínio do maligno, do Satanás. É por isso que de forma decisiva já está expressando dessa maneira. Então, todas as pessoas que não nasceram de novo, elas estão no domínio do diabo. É por isso que eles fazem todas as maldades. Então, vivem fazendo a maldade, porque isso é algo inevitável. Se olharmos Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3, ele fala que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Nós nascemos no meio do pecado, desde o momento que nascemos nós estávamos com um espírito morto para o Senhor Deus. Estávamos mortos em nossos pecados e ofensas. Então, nós operávamos neste meio. E quem operava neste meio desses filhos? Quer dizer que era o príncipe da potestades do ar, quer dizer que é o diabo. É por isso que ele fala, em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do príncipe que agora opera nos filhos da desobediência. Quer dizer que o diabo ele está trabalhando dentro das pessoas que estão mortos no pecado, os delitos. É por isso que agora nós todos também, realmente as pessoas que desobedecem, nós podemos dizer as pessoas que não receberam a salvação ainda tem esse espírito que opera no meio deles. Quer dizer que o Espírito de Deus é o Espírito Santo,
E o espírito do diabo é o espírito maligno, o espírito da desobediência, que nós podemos dizer que é o diabo. É por isso que agora nós ainda estamos vivendo, nós vivíamos dentro do filho da desobediência. Com o filho da desobediência, nós vivíamos no meio desse espírito maligno. Quer dizer que nós éramos pessoas que merecíamos receber o julgamento diante do Senhor Deus. Éramos filhos da ira, em qual que precisávamos ser julgados, destruídos pelo Senhor. Mas o Senhor, que riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. É por isso que nós somos libertos do diabo. Nós conseguimos agora ser protegidos pelos brotos do Senhor Deus. Nós estamos sob o cuidado de Deus. É por isso que as pessoas que receberam a salvação agora são de Deus, as pessoas que não receberam a salvação são do maligno. É por isso que o Senhor ele já discerniu dessa maneira. E é por isso que as pessoas que não nasceram de novo, eles vão seguindo a vontade da carne, do mundo, quer dizer que é o diabo que opera neste meio. O diabo, ele planta a desobediência dentro das pessoas que não receberam a salvação, dentro do homem, e continuamente faz essa pessoa ela estar vivendo no pecado, viver neste meio. Qual o resultado disso? Quer dizer que são as pessoas que dão fruto do pecado, são o fruto da carne. Até por isso que antes nós aprendemos sobre os frutos do Espírito. Então, se olharmos em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, eu irei ler. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então é por isso que se olharmos aqui aparecem os 15 pecados e mais coisas como essas, quer dizer que tem vários outros pecados incontáveis parecidos a essas citadas. Então, porque as pessoas que vivem neste meio são as pessoas que realmente receberam a ira do Senhor, então não podem entrar no reino do Senhor Deus, não vão herdar o reino do Senhor Deus. Então são as pessoas que irão para o inferno eterno receber o julgamento eterno diante do Senhor Deus. É por isso que o Senhor já discerniu e disse de forma exata, explícita, bem aqui. E depois de Efésios, depois de Gálatas nós temos Efésios, vamos procurar Efésios capítulo 5. Palavra de Efésios, capítulo 5, versículo 8 e 9, eu irei ler. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade. Daqui ele fala, antes de recebermos a salvação, nós vivíamos no meio do pecado, nós vivíamos sob o domínio do diabo. Quer dizer que nós éramos trevas. O contrário da luz são as trevas. O Senhor Deus é a luz, o diabo é as trevas. Então, antes nós éramos as trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação, ele se tornou um filho da luz. O Senhor é a luz da vida. O Senhor Deus permitiu essa luz para nós. E agora, como filhos da luz, nós precisamos agir na luz, porque nós vivemos no meio da luz. Então, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. Então, o fruto do Espírito é toda a bondade. É o mesmo conteúdo do fruto do Espírito.
É por isso que ele divide em 3 aqui, dizendo que são palavras bem similares. Bondade, justiça e verdade. São similares, mas estão discernidos aqui. Então, o fruto da luz, que é o fruto do Espírito. Bondade, justiça e a verdade. Quer dizer que é o ser sincero. Quer dizer que somente podemos dar esses frutos. Se olhamos em Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele disse, e ele te declarou, homem, o que é bom. Então, ele está dizendo realmente para as pessoas de forma que receberam a salvação. Então, as pessoas que não receberam a salvação não tem como ser bom, não é? Então, aqui ele está falando, ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é o que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Então quer dizer que o Senhor, ele está fazendo essa pergunta. É uma pessoa que acompanha com Deus, é uma pessoa que anda com Deus. Então, a todas as coisas que o Senhor Deus ele declara ser bom, são as pessoas que praticam a justiça, são as pessoas que vivem conforme a vontade do Senhor Deus, e as pessoas que amam a benignidade, quer dizer que expressam o amor do Senhor e andam humildemente com o Senhor Deus. Quer dizer que tudo isso é a bondade do Senhor. Então agora nós precisamos saber o que é a bondade do Senhor Deus. E no meio dessa bondade do Senhor, nós precisamos viver conforme o seu desejo. Porque se olharmos em Colossenses, ele disse que nós precisamos viver de forma adequada do Senhor para agradar o Senhor posteriormente. Então a pessoa que recebeu a salvação precisa viver de forma adequada e futuramente precisa alegrar ao Senhor. Quer dizer que em todo o trabalho bom ele precisa frutificar. Quer dizer que para podermos agradar ao Senhor, em todos os trabalhos, em toda a bondade, nós precisamos dar os frutos. Quer dizer, dar frutos justos. Então, esses frutos do Espírito estão sendo mais uma vez frisado nessa palavra. Se olharmos a palavra de Salmos 37, versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem. Então, precisa depender, confiar e fazer o bem. O Senhor Deus está dizendo que se nós recebemos a salvação, no meio da dependência do Senhor, nós precisamos praticar o bem. Esta é a ordem de Deus. Então, o que é essa bondade? Já está expressa de forma bem detalhada, como em Romanos capítulo 12, versículo 2. Ele fala, para nós não sermos conformados com este mundo, precisamos ser transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então quer dizer que assim nós precisamos ser mudados, sabendo qual é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Então quer dizer que através da palavra nós precisamos saber o que é a vontade do Senhor Deus, o que agrada ao Senhor, o que é a santa vontade do Senhor, e como é que nós podemos nos aperfeiçoar como o Senhor. Então agora nós precisamos saber discernir isso. Então essas são as palavras que nós precisamos aprender. Então a pessoa que recebeu a salvação, cada momento mais em espírito ele precisa ir crescendo. E agora a personalidade santa do Senhor Deus precisa ser formada dentro de nós. Então quanto mais ela é formada, seja o jeito de nós falarmos, a forma que nós agimos cada momento e vamos nos parecendo com o Senhor. É por isso que se olharmos em Eclesiastes capítulo 3, versículo 12, ele fala, já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. Então, enquanto o homem ele está vivendo, enquanto o cristão vive neste mundo, com o que ele precisa se agradar?
As pessoas do mundo se agradam com o pecado. Eles gostam de seguir conforme a carne, viver do jeito da carne, a concupiscência, quer dizer que se alegra na felicidade da carne. Mas nós nos agradamos no quê? Em fazer o bem, viver conforme a vontade do Senhor Deus. Enquanto nós fazemos a vontade do Senhor Deus, nós precisamos encontrar a felicidade do Senhor dentro de nós. Quer dizer que em vez de agradar a nossa carne, nós precisamos saber que não existe nada melhor do que viver conforme ao Senhor. Quer dizer que já foi dito pelo Salomão. Então, isso é algo lógico. Quer dizer que agora nós estamos junto do Senhor, nós todos recebemos essa graça do Senhor, nós recebemos a salvação, e agora nós precisamos viver agradando ao Senhor que nos salvou. Quer dizer que fazer essa vontade do Senhor Deus. Quer dizer que esse é o objetivo da nossa vivência. E se olharmos em Romanos capítulo 12, versículo 17, ele fala: ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então agora as pessoas do mundo, as pessoas más, elas vão se tornando mais más, elas vão enganando, sendo enganadas. Então, no meio da enganação, de ser enganado, enganar, eles vivem no meio desse mal. Nós somos pessoas que já fomos diferenciados deste mundo. Então, não podemos retribuir o mal por mal. Mesmo que alguém tenha praticado mal contra mim, eu não posso revidar com algo mal. Então, agora, no meio de todas essas pessoas, nós precisamos procurar as coisas honestas, quer dizer, que perante Deus. Então, agora no meio da nossa vivência, como em Salmo 116, o Senhor já havia dito. Então, o Senhor, ele nos passou da morte para a vida, do domínio do diabo nos libertou, nos tirou do tropeço, ele nos resgatou. Quer dizer que agora eu, em minha vida, viverei para o Senhor. Então quer dizer que nós que vivemos conforme a carne, agora o restante das nossas vidas, nós vivemos para agir diante do Senhor. Então quer dizer que não foi somente para diante dos homens, mas agora diante de Deus nós precisamos viver como bons homens. É por isso que em Romanos, capítulo 12, ele já disse para nós não perdermos para o mal, nós precisamos vencer o mal com o bem. Então, quer dizer que agora, quando nós estamos vivendo do mal, nós falamos, estamos na desesperança, na tristeza, no arrependimento. Então, nós não podemos deixar vencer do mal. Nós precisamos vencer o mal com o bem. Então, porque o pecado, ele faz nascer outro pecado. Ele gera o pecado. É por isso que agora nós precisamos vencer o mal com o bem. Então nós precisamos vencer o mal com o bem. Foi feito pelo Senhor Jesus dessa maneira. Então, como em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, já havia dito. Então o Senhor Jesus, quando foi injuriado, ele não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então não somente isto, para todas aquelas pessoas que o injuriavam, que cuspiam em seu rosto, que o batiam com um pau, ou batiam no rosto do Senhor. Ao crucificar o Senhor Jesus, enquanto eles realmente blasfemavam contra ele, para diante de todas aquelas pessoas, o Senhor Jesus, ele orou para perdoar os pecados destes. Então, como o Senhor é um Senhor santo, então nós, quando somos xingados, nós xingamos de volta. Se alguém me bate 2 vezes, eu quero bater 1 vez de volta. Então nós queremos revidar, nós queremos pagar de volta. Essa é a nossa característica. Então quando alguém me engana, eu falo, nossa, eu não vou deixar isso ileso. Eu vou me vingar. Então quer dizer que é pagar o mal com o mal. Então quer dizer que você está perdendo para o mal. Quer dizer que isso é a vontade do diabo. Então agora nós precisamos vencer este mal com o bem. Então o Senhor Jesus, ele fez dessa maneira.
Então, claro que isso não funciona com a nossa própria força. Isso só acontece através do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo nos diz para fazermos dessa maneira. Nós recebemos a vida de Deus, nós recebemos a vida do Senhor Jesus, o Espírito Santo está dentro de nós, e agora como Cristo fez dessa maneira, nós podemos fazer também. Como em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6, realmente, agora nós podemos fazer dessa maneira porque o Senhor, Ele habita dentro de nós. Nós iremos fazer do jeito que o Senhor, Ele fez. É por isso que dentro de um cristão, nós cada momento precisamos nos parecer com Cristo. Como em Romanos, capítulo 15, versículo 2. Ele já diz, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Então agora nós precisamos agradar o nosso próximo para o que é bom para edificação. Quer dizer que nós precisamos agradar o próximo para o que é bom para a edificação. Então quer dizer que na vivência do cristão, agora ele precisa manifestar o que é essa vivência do cristão. Então agora o próximo, que aqui ele se refere, quer dizer que não é somente eu, mas para todos os cristãos que receberam a salvação, que são os próximos, realmente eu preciso fazer a bondade para com eles, mas também para as pessoas que ainda não receberam a salvação. Não é para agradar a mim mesmo. Então Cristo, ele não agradou a si mesmo. Então realmente ele permitiu a bondade para com todos, ele ajudou a todos. Então por quê? Então porque nós todos precisamos manifestar de que nós somos cristãos. Quer dizer que nós somos filhos do Senhor Deus. Quer dizer que os cristãos, eles são diferentes das pessoas do mundo. Isso que precisa ser expresso. Então, Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 9, 10, ele disse, nós precisamos fazer o bem, mas não podemos nos desamparar. Então, porque realmente façamos o bem a todos, mas principalmente aos domesticados da fé. Porque realmente se nós estamos fazendo o bem, porque com o tempo nós iremos ceifar. Então, mas se nós não praticamos o bem, sempre estamos fazendo o mal, nós vamos nos cansar e vamos nos desamparar rapidamente. Pensando, você tem que viver assim. Então, para uma pessoa que recebeu a salvação, realmente eu preciso fazer o bem, mas as pessoas elas praticam mal, elas continuam me tratando de forma mal, elas me xingam, zombam de mim, mesmo que seja dessa maneira. Eu preciso até o fim fazer o bem como se fosse um bobo. Então ele fazer o bem sozinho, realmente ele cancelar, parar, quer dizer que isso é você se cansar. É por isso que na Bíblia fala, e não nos cansemos de fazer o bem. Então, porque mesmo cansado, precisa até o fim fazer a bondade. Então continuamente precisa fazer a bondade. Ajudar ou não fazer. Se eu estou cansado eu faço, se eu estiver me sentindo bem eu faço. As pessoas do mundo também vivem assim. Então, mas o cristão não pode ser assim. Então mesmo que uma pessoa ela me reconheça, admita ou não, eu estou fazendo para o Senhor. Então se realmente não estiver cansado, quer dizer que não está certo. Porque o Senhor ele disse que com o seu tempo nós iremos ceifar. Então uma pessoa receber a salvação. Então, tudo isso vai ser manifesto através dos frutos que nós teremos. É por isso que quanto mais chance nós tivermos, nós precisamos fazer a bondade para com todas as pessoas. Então, nós temos a chance de fazermos. Então, quando nós olhamos para as pessoas coitadas dentro de nós, então essa é a chance de eu fazer a bondade. Quando eu olho para os irmãos e irmãs que estão no meio da dificuldade, que eles estão na dificuldade em espírito, daí eu posso ajudar espiritualmente, seja em forma carnal, também eu preciso ajudar. Então isto é a chance que eu tenho. Então conforme eu tenho a chance, eu preciso fazer a bondade. Então eu preciso fazer com esse tempo. Porque realmente depois existe a prioridade para o cristão sorrir. Porque existem tantas pessoas realmente coitadas deste mundo. Nós queremos ajudar a todos, mas não temos força para ajudar todas as pessoas com dificuldade neste mundo. Então qual é a prioridade para o cristão? É ajudar os espíritos que irão para a perdição. Esta é a prioridade para o cristão. E depois a prioridade é ajudar os irmãos e irmãs,
seja espiritualmente, seja carnalmente, que estão em dificuldade. E nós precisamos ajudar a estes irmãos. Então, realmente, para um desamparado é necessário um responsável. Então, eu preciso me tornar um responsável. Seja eu ser uma pessoa espiritual, eu preciso ajudar aqueles que são em fraqueza, aqueles que são fracos. É por isso que mais para as famílias da fé, para os cristãos que receberam a salvação, então nós precisamos fazer dessa maneira. O Senhor já havia dito. Ó. Então isso é a bondade que nós precisamos fazer. Então eles dizem que tem 3 tipos de pessoas neste mundo. Então tem pessoas que são como a aranha. A aranha, ela coloca a sua teia e ela vai, quando algo prende na sua teia, ela vai para devorá-la. Quer dizer que pessoas oportunistas, pessoas que enganam, que mentem, pessoas que vivem por conta própria, individualistas. Tem pessoas que vivem assim. Hoje em dia, se nós olharmos o celular, eu olho várias vezes no celular. Então, eles me ligam, vêm mensagens. Então, quando eu olho agora, eu já sei. Então, se você vacilar, você é enganado por esses estelionatários. Então, teve vezes que eu achei estranho. Eu disse, você é um caloteiro, não é? Então, ele vai e te xinga de tudo que é nome e depois desliga o telefone. E depois, eu não faço mais isso. É só desligar. Então, mas não sei quantas pessoas tentam enganar uns aos outros. E eles vêm de forma bem inteligente. Então, se você vacilar, você é enganado. Você precisa sempre estar acordado, prestando atenção. Então, tem pessoas que querem enganar e ganhar em cima disso. E hoje em dia, com o celular, com a internet, tem várias pessoas que enganam uns aos outros. E as pessoas, elas são enganadas. Tem pessoas que perdem muito dinheiro com isso, não é? Então, essas pessoas que praticam essa enganação são pessoas como a aranha. Tem outras pessoas que são como a formiga. A formiga, ela trabalha e ela junta para o que ela precisa para comer. Ela não rouba, ela não engana ninguém. Então, uma pessoa bem esforçada, uma pessoa dedicada. Então, essas pessoas são pessoas boas, porque elas não estão causando mal a nenhuma outra pessoa. Então, tem pessoas que são como a formiga. Tem pessoas que são como a abelha. A abelha, ela sofre demais. Então, eu não sei como a abelha, ela é tão ocupada, trabalha tanto, e ela não consegue viver durante muito tempo. Então, porque ela vai, ajunta o mel, e ela dá com alegria para o homem, quando o homem vai colher da colmeia. Então, a abelha é aquela que ajunta muito das suas riquezas para agradar ao próximo. Então, tem esses 3 tipos de pessoas. Qual a pessoa que nós precisamos nos tornar desses 3 tipos? Então, como a abelha. Então, eu me esforço, eu me dedico para ajudar o próximo. Quer dizer que esse é o coração do cristão. Então, em 1 Timóteo, então mais do que eu recitar essa palavra, vamos procurar 1 Timóteo, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 18 e 19. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18 e 19. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Quer dizer que é para fazer a bondade, precisa se enriquecer em boas obras. Então, seja dormindo, acordado, as pessoas que querem fazer as boas obras. Então, para fazer essa boa obra, precisa fazer um bom trabalho. Então, não é eu vou juntar para mim mesmo para viver eu bem. Então, o quanto eu viver bem, eu vou realmente ajuntar
e vou depois viver somente aguardando as minhas riquezas. Não, não é assim. Tem pessoas que elas vivem para enriquecer, mas para ajudar os próximos. Tem pessoas que constroem uma empresa bem grande, contratam várias pessoas que precisam de ajuda. Então, o objetivo dessa pessoa não é ganhar dinheiro, é o objetivo de ajudar outras pessoas. Quer dizer que isso é um bom trabalho. Então, você precisa se enriquecer nesse bom trabalho. Então, uma pessoa que gosta de repartir. Então, você repartir de boa mente, quer dizer que é uma pessoa que gosta de ajudar os próximos. Então, nós somente gostamos de receber, nós não gostamos de dar. Então, porque nós somos muito frios. Então, na hora de receber, recebe rapidamente. Mas na hora de dar, ele não quer dar nada, porque ele realmente sente pena dos seus próprios bens. Sente cobiça. Então, quando alguém dá, ele fala, obrigado. E não considera como se fosse nada. Mas realmente precisa ser como? Precisa agradar em repartir de boa mente. Então precisa se tornar uma pessoa realmente que reparte com os outros. É bom. Quer dizer que ele está dizendo para Timóteo ensinar dessa maneira. Então, ordenar para os ricos. Para eles não deixarem as suas cobiças, desejos e seus bens materiais. Que não tenham futuro. Por quê? Que em Provérbios capítulo 23 diz que os bens eles têm asas e a qualquer hora elas vão voando. Elas podem voar e desaparecer. Então, se você ficar segurando, achando que não vão deixar elas voarem, pode ser que você mesmo voe. Então, se hoje à noite pedirem a sua alma, o que tem ajuntados, para quem será? Realmente é seu? Então, não é para deixar os seus desejos nas riquezas mundanas. Realmente precisa deixar somente para o Senhor Deus que opera em todas as coisas. Então, se nós vivemos conforme o Senhor Deus, realmente nós podemos dar as esperanças, nós precisamos deixar os nossos votos a Deus. É por isso que o cristão realmente não é fazer um grande trabalho, não é fazer um ótimo trabalho grandioso. Ele precisa ter um valor exato dentro da sua vivência. Onde que está o objetivo de vida diante de Deus? Esse é o mais importante. É por isso que precisa fazer a boa obra, precisa se enriquecer em boas obras, precisa repartir em boa mente. Então você precisa ajudar o próximo. Dessa maneira você pode realmente simpatizar com o próximo, você pode ajudar os pobres, você pode ajudar os coitados. Quer dizer que isso é pensar no futuro, isso é preparar para si mesmo do futuro. Quer dizer que isso parece que está fazendo pelo próximo, mas está fazendo por si mesmo. Então, realmente precisamos lembrar que é maior para riquezas do que para riquezas para a morte. Então, realmente, como o apóstolo Paulo já disse, porque uma pessoa que recebe tem a alegria que recebe, mas a pessoa que dá, ela recebe a bênção. Por quê? Quando você dá alguma coisa ao Senhor Deus, ele retribui. Então, uma pessoa que recebe, não existe bênção, somente existe a felicidade, a alegria de receber. Então, agora, para você mesmo do futuro, quer dizer que precisa juntar essas riquezas, quer dizer que é para ter uma vida boa, para si mesmo, um bom fundamento para o futuro, para as coisas eternas, para as coisas espirituais que o Senhor Deus ele há de retribuir. É por isso que o Senhor Deus ele irá endesourar essas riquezas para nós no futuro. Então você fazer muitas boas obras, então não é somente para si, mas para toda a sua descendência existe uma bênção de Deus. Então, quando nós falamos sobre as riquezas dos cristãos, nós falamos de bens, por exemplo, e esses bens são dados por Deus. Quer dizer que o Senhor Deus ele encarregou esses bens para nós. Então, ele deu esses bens para fazermos a boa obra. Mas eu estar encarregado desses bens, eu não utilizar de forma mais preciosa, eu ficar segurando para mim mesmo, quer dizer que se eu utilizar isso de forma errada, eu posso receber o castigo diante de Deus. Isso é algo exato. Onde que existe algo que é meu? Minha vida, meu tempo, minha juventude, o meu corpo, todas as coisas foram compradas com bom preço. Agora não somos nossos, nós somos comprados pelo Senhor. Não existe nada que é meu. Tudo é do Senhor, então eu preciso viver conforme a vontade do Senhor Deus, utilizar por Ele. Então ganhar muito dinheiro é importante também.
se esforçar. 도둑질하는 자는 Então quem rouba, realmente deixe de roubar. Realmente, se existe uma pessoa para ajudar o pobre, precisa ajudar o pobre. Realmente precisa se esforçar em trabalhar com as suas próprias mãos. Em Efésios capítulo 4 também tem uma palavra similar. Então é por isso que nós todos agora, com as coisas do Senhor Deus, nós precisamos utilizar para o Senhor. O ganhar dinheiro é difícil, mas usar o dinheiro, usar de boa forma, pode ser mais difícil ainda. Porque você pode se esforçar bastante para ganhar dinheiro, mas se você gasta em um lugar que não tem valor algum, quer dizer que não tem valor do seu esforço. Então, você utilizar para si mesmo, utilizar para a sua família, realmente não faz sentido algum. 고린도전서 10장 31절에 보면은 Então, como em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo já havia dito para a igreja de Corinto, realmente não é para alegrar a si mesmo, realmente é para buscar realmente o benefício do próximo, não é para si mesmo, é para fazer ele receber a salvação. Então, o apóstolo Paulo, ele se esforçou para fazer esse trabalho, então, ele disse para ser igual a ele, nas coisas que estão em nós, que é o meu tempo, a minha riqueza, todos os meus bens, o meu ambiente, foram dados pelo Senhor. Então agora eu utilizar pelo Senhor é a coisa mais santa, quer dizer que isso é a coisa mais importante a ser feita. Então isso dentro da vida de fé, nós não podemos ser realmente desinteressados. Então a coisa maior realmente é fazer o trabalho nas coisas pequenas, não é nas coisas grandes. Então eu preciso ser fiel no pouco. Como em Lucas capítulo 16 ele fala que são os bens. Então se olharmos em Provérbios capítulo 3, versículo 27, ele disse que se nós realmente temos a capacidade de fazer a bondade, de fazer a força de fazer o bem, nós precisamos fazê-lo se temos essa capacidade. Então, se essa capacidade realmente não está em mim, mesmo que eu queira fazer, eu não posso fazer, não é? Por exemplo, na igreja da Macedônia, eles estavam no meio da dificuldade, no meio da pobreza, mas mesmo naquela pobreza, eles ajudaram os santos pobres que viviam em Jerusalém. De forma direta, eles ajudaram, eles se voluntariaram além da capacidade deles. Então, primeiramente, antes de entregarem o bem, eles entregaram a si mesmos para o Senhor. Então, o Senhor foi e retribuiu a eles. Então, como isso é realmente agradável ao ver do Senhor Deus. Quando nós aprendemos essas palavras, nós não podemos falar, nossa, eles fizeram bem, que legal. Nós também precisamos, nas coisas pequenas que haja, nós precisamos fazer diante do Senhor a bondade. Então, você ajudar os irmãos que estão no meio da dificuldade, quer dizer que agora eu estou agindo diante do Senhor, um a um, então, das coisas pequenas. Então, se eu não fizer as coisas pequenas e ir para as coisas grandes, então isso é somente um heroísmo que eu quero manifestar dentro de mim. 사도행전 14장 17절에 보면은 Como Atos, capítulo 14, 17, você já disse que o Senhor Deus, ele faz a bondade para com os homens. Então, o Senhor Deus, ele faz cair a chuva. O Senhor Deus realmente faz um bom trabalho para realmente frutificarmos. Dar a comida, dar todo o ar, tudo o que nós precisamos. Quer dizer que assim ele realmente nos satisfaz. Quer dizer que o Senhor Deus, realmente como o céu, ele faz cair a chuva. Conforme dito, o Senhor Jesus, ele dá a respiração, ele dá o ar para nós. Então, quer dizer que para o cristão, ou seja, o mal, o Senhor ele está ajudando a todos. Então, o Senhor, ele realmente satisfaz o nosso coração e nossa felicidade. Então, quer dizer que realmente como o Senhor ele permite tanta bondade para o cristão. É por isso que toda a santa vontade do Senhor Deus realmente é impossível de expressar somente com palavras. Porque o Senhor Deus é um Senhor santo, ele faz toda essa bondade por nós. É por isso que no meio dessa bondade do Senhor,
Ele faz o trabalho de amar 사랑하시고 구원해서 o pecador que está para receber a perdição. O Senhor, Ele salva, o Senhor permite a herança de poder entrar no reino do Senhor Deus. Então não existe nenhum trabalho mais incrível do que este. 지옥 미창에 들어갈 죄인을 구원해서 Então quer dizer que o Senhor Ele está levando o homem que vai para o inferno eterno, mas tem a misericórdia para com ele. Como o Senhor é um Senhor santo. 로마서 12장 Romanos capítulo 12 성도의 já disse que realmente o Senhor, Ele realmente Ele nutre com tudo o que os cristãos eles precisam, que os santos necessitam. 것을 Então, todas as coisas que os santos eles precisam, nós precisamos agora fornecer. 그리고 손 대접하게 손 예? 낙원된 사람들 Então, dentro nas igrejas iniciais também, realmente para pregar o evangelho havia muitos irmãos que se tornaram peregrinos para ajudar os próximos. 또 Então, no meio realmente daquela viagem, no meio da dificuldade, tinham esses peregrinos. Então, dentro do nosso país também, antigamente, se nós olharmos para os nobres que estavam, 지나가는 나그네를 que viviam no interior, às vezes eles ajudavam viajantes, peregrinos, e realmente queriam fornecer, dar ajuda para eles. 19장에 보면 Como em Gênesis capítulo 12, realmente o Senhor ele enviou os 2 anjos para Sodoma e Gomorra. Então, já que apareceu como formato de homem, os anjos manifestaram como homens diante de Ló. 거리에 Então Ló, ele olhou e falou, nossa, eles estão debaixo da sombra, eles são peregrinos, vamos levá-los para casa. E ele disse, venha para a minha casa, você pode descansar aqui na minha casa. Então, amanhã você pode voltar pelo caminho. 우리가 그냥 Então os anjos falaram, não, nós vamos estar aqui na rua porque nós realmente vamos causar um grande infortúnio para você. Mas ele disse, não, vamos para a minha casa, eu quero servi-los. 그 비루들이 달라들어가지고 너희 집에 올 Então eles foram 남자를 e eles, 보내라. 우리가 realmente conforme a palavra do Senhor já disse, que realmente ele irá ajudar a todos eles. Então realmente, o que Ló ele falou? Ló ele disse, vocês não podem ficar aqui, vocês precisam ir para a minha casa, porque realmente eles praticavam a prostituição no meio da rua, é por isso que não podiam deixá-los na rua. Então é por isso que queria levá-los para a sua casa. Então, porque muitas pessoas queriam praticar o mal. 천사가 그 소돔성 있는 죄악 Então, os anjos vindo o mal dentro da igreja de Sodoma, dentro da cidade de Sodoma e Gomorra, ele fez com que todos eles se tornassem cegos naquele momento também. E antes de chegar aquela noite, eles disseram para Ló que eles iriam destruir Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Então, antes que realmente amanhecesse, realmente destruiu tudo. Por isso que Ló, ele recebendo, realmente, um convidado, ele recebeu os anjos. Então, antigamente, tinha vezes pessoas que adoravam realmente receber convidados. Então, tudo que eles têm ou não têm, eles ajudavam, davam um quarto quente para os vizinhos ou para aqueles peregrinos e ajudavam, porque eles estavam de viagem. Então, quando eles iriam partir também, dava até dinheiro para eles, falando, vocês podem passar uma boa viagem. Hoje em dia é muito difícil vermos isso. Então, mas os cristãos precisam ser assim. Eu não estou dizendo para vocês aceitarem qualquer pessoa no meio da rua. Então, faça a bondade. Então, mas nós precisamos fazer para com os cristãos. Nós precisamos nos esforçar para fazer com os cristãos. Então, quando nós temos um convidado, nós falamos, nossa, um convidado muito bom, é muito bom você vir aqui na minha casa, mas você quer que eles vá embora rápido. Então, realmente, com certeza que não pode ter convidados que não conseguem avaliar a situação. Claro que eles não podem realmente causar um desconforto ali, mas realmente precisa ter um respeito. E os santos também, realmente precisam fornecer para ajudar, para servir os próximos, os outros santos. Então, os santos que estão no meio da dificuldade, que estão no meio da tribulação, realmente nós precisamos fornecer o que é necessário para eles. Então, se não tem o que usar, e nós precisamos fornecer com que eles possam utilizar. Quer dizer que o Senhor Deus, Ele realmente fornece aqueles que estão no meio da dificuldade, aqueles que estão pobres. O Senhor permite mais a eles, se você ajudá-los. Então, se olharmos em Lucas capítulo 6, realmente o Senhor ele já disse para dar, e então assim o Senhor ele dará. Então, se eu der para alguém, o Senhor ele irá me retribuir. Então, quanto que Ele irá me retribuir?
realmente me retribuir de forma abundante, de forma que realmente vai transbordar. Se eu der um saco de arroz para uma pessoa, o Senhor ele irá me dar realmente uma carroça gigante. Realmente quer dizer que quanto mais você balança, mais você consegue colocar. Então, como se fosse uma água, realmente de forma transbordante. O Senhor ele disse que vai realmente botar para abraçar tudo isso. Então, quer dizer que tudo isso que o Senhor Deus, ele disse, realmente nós precisamos crer nisso. Se nós cremos nessa palavra, então esta é a vontade do Senhor Deus. Então, o Senhor não é daqueles que não dá e fala, eu vou dar. Não é. O Senhor ele tem capacidade para nos fornecer. Só nós não fizemos esse trabalho para recebermos gente do Senhor Deus. É por isso. Se olharmos Provérbios capítulo 11, realmente ele já havia dito que se nós realmente fazemos, realmente fornecemos bastante, nós podemos enriquecer. E tem momentos que nós podemos, se pouparmos muito, nós podemos empobrecer. Realmente, se nós realmente empobrecemos, a outro será empobrecido. Se nós enriquecemos ao próximo, nós seremos enriquecidos. Essa é a promessa do Senhor Deus. Então parece que se você sair ajudando, doando, você vai se tornar um pobre, não é? Mas não é. O Senhor Deus irá enriquecer essa pessoa. Então tem pessoas que elas querem guardar, cobrir, segurar nossas mãos. Mas essas pessoas vão se empobrecer também. Então, porque realmente os cristãos que receberam a salvação, o Senhor Deus ele irá abrir um buraco no chão para que perca tudo. Tem pessoas que dão tudo para o dinheiro, para o hospital, tem pessoas que investem tudo em coisas erradas e perdem todo o seu dinheiro, ou para caloteiros, estelionatários. Então, mesmo que realmente você sirva aos próximos, você pode ser enriquecido, mas se você poupa demais para si mesmo, você vai se empobrecer. Porque assim que o Senhor Deus, ele ajuda a empobrecer uma pessoa se você empobrece o outro. Se você enriquece o próximo, o Senhor vai enriquecer a esta pessoa. Então, isso, na verdade, é um trabalho incrível. Que se nós conhecermos isso, se nós crermos nisso, então realmente pode ser que nós possamos crescer diante do Senhor. Então nós estamos vivos também no momento. Então nós não podemos pensar que estamos vivos somente pelo nosso esforço. Sem a bênção do Senhor Deus, nada funciona. Pode ser que se nós errarmos, o Senhor Deus ele tome as coisas que nós temos também. Eu já vi muito disso. Teve pessoas que falaram, eu vou fazer negócios, ganham muito dinheiro, mas eu não sei como que ele realmente segurava tanto para si. Depois ele perdeu todos os seus bens, perdeu toda a sua casa também. Então precisam acordar. Mas tem pessoas que não conseguem acordar até a morte. Então vamos procurar 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Eu irei ler até o versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8 ao 10. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito. Espalhou, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa alma, justiça. Então, quando nós olhamos essa palavra, eu não sei como é que eu devo me expressar aqui. Então, o Senhor ele diz que vai abundar toda essa graça em nós, toda essa graça que ele se refere, ele não está referindo a espiritual, ele está se referindo também às coisas necessárias para a carne, e isso também é graça. Então, tudo que é dado pelo Senhor é graça. Então, é isso que ele está dizendo. Então, toda essa graça, então o Senhor ele está dizendo que irá fazer transbordar dentro de nós. É por isso que em todo esse trabalho, por que o Senhor ele nos permite essas coisas?
Quer dizer que em todas as coisas o Senhor ele irá fazer abundar dentro de nós. O Senhor irá nos ajudar. Então por quê? Ele está dando para comer bem e viver bem? Não, não é isso. Então, a partir de nós, em todos os trabalhos, em todas as coisas, nós precisamos estar abundantes. Então, precisa fazer toda a boa obra. Quer dizer que em toda a boa obra, para que possa ser feito, o que é necessário? Quer dizer que o Senhor Deus ele precisa ajudar em todas as coisas. Quer dizer que em todo o trabalho, em todas as coisas, o Senhor ele está abundante, ele está ajudando. Então, a pessoa que quer fazer toda essa boa obra, o Senhor ele irá permitir para que possa abundar, para que ele possa fazer esse trabalho. Então, porque se você faz o trabalho santo, o Senhor ele pode ajudar. Então, se você fizer, ele vai ajudar mais ainda. Quer dizer que essa palavra aparece num versículo 4 vezes seguidas. Quer dizer que em todas as coisas nós possamos ser abundantes em toda a vossa graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Quer dizer que em todas as coisas. Porque o Senhor é aquele que fornece. O Senhor ele não permite somente as coisas espirituais, mas todas as coisas carnais que nós necessitamos, o Senhor ele fornece também. Então o Senhor realmente queria dar o dinheiro para uma pessoa e ele vê que essa pessoa está usando muito bem e dá mais dinheiro ainda, mais e mais. Ele vai continuamente fornecer para essa pessoa. Então tem uma pessoa que se você dá, ele somente guarda para si mesmo, ele usa para as coisas que não têm valor. Então, por fim, o Senhor Deus não vai dar mais para essa pessoa. O Senhor Deus irá tomar até o que deu para esse homem. Então, o Senhor Deus é um Senhor que não quer dar. Então, claro que o Senhor Deus, para nos treinar, como o apóstolo Paulo, ele recebeu uma grande, enorme graça diante do Senhor. Então, ele subiu até o terceiro céu, e ele ouviu palavras que realmente homens não poderiam ouvir. Quer dizer que ele experimentou algo espiritual grandioso, mas o Senhor achou que ele poderia se tornar arrogante, porque ele escreveu metade do Novo Testamento. Então achou que ele poderia se tornar arrogante, é por isso que o Senhor ele permitiu espinhos para o seu corpo, quer dizer que é uma doença de pele. Então não aparece que doença que é ela, mas ele fala que os olhos dele poderiam ser ruins, poderia ter problemas de pele. Então quer dizer que uma pessoa ela tem problemas na carne dele, então ele cheirava mal, as pessoas não gostavam de chegar perto, ele tinha esse tipo de doença. Então para que não realmente o desprezassem, realmente eles o receberam como se fosse um anjo do Senhor. Então realmente se pudessem eles teriam arrancado seus próprios olhos. Então quer dizer que como nos dias de hoje teriam pelo menos realmente transplantado os olhos por ele. Então, porque o olho dele estava tão ruim, então naquele tempo precisavam realmente escrever num pergaminho bem grande, então ele não conseguia escrever muitas palavras, então muitas pessoas realmente vinham e escreviam por ele. E por fim, quando ele estava escrevendo ele mesmo, próprio, ele escreveu com grandes palavras num pergaminho. E também ele tinha um espinho no seu corpo. Então, com espinho você não morre, mas dói bastante. Então realmente o Senhor, ele pediu 3 vezes ao Senhor para que ele realmente pudesse ser curado, mas o Senhor ele disse que estava suficiente ele sair assim, porque realmente na fraqueza dele o Senhor ele se manifestava, o trabalho do Senhor. Quer dizer que realmente ele gostava dessa tribulação, dessa dor, quer dizer que na fraqueza ele era forte. Então quer dizer que o Senhor ele soube que se ele se tornasse arrogante, a graça do Senhor iria partir. Então se você se torna arrogante, você perde até essa graça do Senhor. É por isso que nós todos, quando nós fazemos realmente o seminário para os pastores, realmente nós falamos, não podemos nos tornar arrogantes, porque no momento que nos tornamos arrogantes, nós fracassamos. É a perdição para nós. Nós olhamos para os primeiros reis, nós podemos ver Saul, que realmente ele fez muito bem, ele construiu o reinado de paz diante do Senhor, mas o diabo entrou dentro dele. Então ele queria matar a Davi e por fim ele morreu. Então quando você se torna arrogante, você morre. Então para qualquer pessoa, realmente não está exclusa. É por isso que realmente
no meio de toda tribulação, no meio de toda dor, o apóstolo Paulo ele se agradou de receber essa dificuldade. Então, quer dizer que realmente quando ele é enfraquecido, o Senhor ele manifesta o seu grande poder. Então, realmente num caso especial, quer dizer que isso pode ser para nós, individualmente também. Então, quando nós fazemos a santa vontade do Senhor Deus, o Senhor Deus ele nos fornece. Quando nós recebemos a dificuldade, nós precisamos receber essa dificuldade. Se nós recebemos realmente muito diante do Senhor Deus, nós precisamos utilizar isso diante do Senhor Deus. Então, o apóstolo Paulo, realmente estava no meio da dificuldade, no meio da dor, mas ele não ficou realmente pensando, falando, por que estou fraco, porque eu vivi pelo Senhor, mas por que o Senhor Deus me permite tanta dificuldade? Por que o Senhor me deixa desamparado? Então, se ele tem realmente abundância, ele vai utilizando tudo do jeito que ele deseja, ou ele segura tudo para si. O apóstolo Paulo, realmente, quando ele estava pobre, ele realmente se satisfez no Senhor. Quando ele estava enriquecido, ele realmente agradeceu diante do Senhor Deus por toda essa graça. Então, quer dizer que essa é a liberdade que o cristão tem. Então, se nós errarmos, pode ser que nós não teremos essa liberdade. Realmente não seremos livres sentimentalmente na emoção ou nos bens. Pode existir um desejo carnal e nós não conseguimos vencer. Como em Provérbios capítulo 19, ele já disse, realmente nós temos realmente a misericórdia, a piedade para com os pobres, quer dizer que isso nós fazemos para o Senhor irá retribuir o que nós temos recebido. Então, se nós tivermos misericórdia para com os pobres, o Senhor irá nos ajudar. Quer dizer que é o mesmo que nós estamos fornecendo, ajudando ao Senhor. Então, quer dizer que o Senhor ele vai se tornar um endividado em relação a nós, não é mesmo? Então, o Senhor, depois ele falar, fez muito bem, e o Senhor irá fornecer mais ainda para nós. Quer dizer que o Senhor ele vai dar mais ainda. É por isso que você fazer essa santa vontade, quer dizer que o Senhor ele irá retribuir. O Senhor ele já prometeu isso. Então, quando nós cremos nisso, nós podemos fazer mais. Quanto mais fazemos, mais o Senhor ele ajuda. Quanto mais fizermos, mais ele irá nos ajudar. Então, se continuamente você pratica, o Senhor ele vai dar mais ainda. Então, se você conseguir crer nessa palavra, quer dizer que todo agradecimento, toda felicidade vai ser transbordada. Quer dizer que no meio de toda essa felicidade nós poderemos viver diante do Senhor. Então, o que vocês acham sobre isso? Não conseguem crer, não é? Por isso que não praticam. Então, porque se olharmos em Hebreus capítulo 6, versículo 10, o Senhor já havia dito que Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Quer dizer que as vossas obras, quer dizer que diante do nome do Senhor, quer dizer que esse amor, realmente de você servir o cristão, os santos, esse trabalho continuamente, o Senhor ele não se esquece. Quer dizer que ele faz o quê? Ele retribui. Então é por isso que nós fazemos um bom trabalho. Então, quer dizer que tudo isso é um mecanismo que provém de Deus. Nós temos recebido a salvação, é amor de Deus. Então, a vida de fé também é um mecanismo que dá força à vida de fé. Então, onde está a vida, existe o amor. Onde está o amor, existe a vida. Então, realmente é manifesto o poder do Senhor Deus. Então, em todas as coisas são assim. É por isso que nós fazemos esse trabalho santo diante do Senhor Deus. Nós precisamos considerar como um mecanismo, uma força que nos auxilia. Nós precisamos continuamente viver nesse meio. Então, antes eu pensei da seguinte maneira. Então, antes, realmente, nós precisamos colocar gasolina no carro para fazer o carro funcionar. Então, se o Senhor Jesus ele colocar a mão sobre o tanque de gasolina, então, quando acabar a gasolina, o Senhor ele preenche completamente para nós. Como deve ser bom. Mas ele não faz isso, não é mesmo? Então, mesmo que o Senhor ele não coloque essa gasolina, o Senhor irá permitir uma maneira de enchermos a gasolina. Então, eu estar com aquele carro, eu utilizado pela vontade do Senhor Deus, o Senhor ele irá realmente me fornecer para que eu possa
utilizar esse carro da forma do Senhor. Quer dizer que o Senhor ele irá nos preencher de conforme nós fazemos pelo Senhor. 히브리서 Em 10장 Hebreus capítulo 10, versículo 24, o Senhor ele disse para nós olharmos uns para os outros. 사랑과 Realmente nós precisamos estar em amor, nós precisamos cuidar um do outro. Então olhem um para o outro aqui do lado. Podem olhar, olhem para os lados. Olhem para trás, para frente. Viram os irmãos? Está bom? 괜찮아요? Então nós precisamos olhar espiritualmente, nós precisamos olhar carnalmente. Então se espiritualmente tem pessoas que são fracas, nós precisamos segurar a vida dessas pessoas. Se tem pessoas que são fracas carnalmente, nós precisamos ajudar carnalmente. Então isso é nós olharmos uns aos outros. Quer dizer que assim, em amor, nós precisamos respeitar. Não é falar, vamos fazer boas obras, vamos ajudar. Não é somente ajudar. Então nós precisamos verdadeiramente auxiliar um ao outro, com amor. Então realmente nós podemos ver que o Senhor ele está tão próximo da sua vinda. Realmente essas palavras elas se correlacionam. É por isso que entre os irmãos e irmãs, realmente não somente espiritualmente, mas carnalmente nós precisamos olhar um para os outros. Então isso é a boa obra. Então para os irmãos, seja os seus bens, seja o seu coração, se possível até a minha vida, eu preciso dar. Quer dizer que isso é o fruto que se chama bondade. Por quê? Porque o irmão é um homem amado pelo Senhor. Já que é amado pelo Senhor, eu também o amo. Então, dentro do corpo de Cristo, nós também todos somos um único corpo. Já que somos um único corpo, um olha pelo outro. Então, já que o pé está doendo, nós seguramos com a mão. Já que a mão está cansado, os pés eles se movem. Todo o corpo, um ao outro, vão se ajudando. Porque eles fazem do mesmo corpo. Precisa ajudar um ao outro. Então, mesmo que o irmão ele passe por uma dificuldade, eu não tenho interesse. Então, se morrer, mesmo assim eu não sei. Então, se nós não cuidarmos uns dos outros, quem é que irá cuidar de nós? Então, ao fazer a bondade, realmente nós precisamos agradar ao Senhor, porque essa bondade agrada ao Senhor. E esse é o objetivo do Senhor, Ele ter nos salvo. Então nós fazemos a bondade, realmente é para agradar ao Senhor. Como em Tito, capítulo 2, versículo 12 em diante, a 14, realmente o Senhor Ele tem morrido por nós. Ele se entregou para a morte, para que possa nos livrar de toda desobediência. Para que assim nós possamos ser purificados, e assim nós pudéssemos nos tornar um povo verdadeiro diante do Senhor. Então o Senhor, Ele morreu por nós. Ele tem nos salvo. Ele nos salvar através do Espírito Santo, Ele nos fortificar todos os dias. Quer dizer que é para nós assim nos tornássemos um povo verdadeiro diante do Senhor. É para fazermos a bondade diante do Senhor. Então esse é mais um objetivo do Senhor ter nos salvo. Então uma pessoa que recebeu a salvação somente sagrada por ter recebido a salvação, louva muito bem, faz isso, aquilo, mas quando nós falamos, vamos fazer a bondade, ele não quer fazer. Ele fala, eu não preciso fazer isso. Somente pensa em si mesmo. São pessoas que somente pensam em si mesmo. Não possuem alegria. Porque o Senhor Deus Ele não se alegra. Então, se não existe a alegria, existe sofrimento. Então, nas coisas deste mundo existe sofrimento, existe a dor, mas as pessoas não têm força para vencer. Sofrem por si, pensam sobre si, vivem por si. Se morrer, é algo tão infeliz, tão coitado. Hebreus capítulo 13, realmente ele diz para nós não esquecemos em fazermos a vontade de repartir um para com o outro. Então, porque esse tipo de holocausto, realmente o Senhor ele se agrada, esta oferta. Então quer dizer que é a oferta que o Senhor ele se agrada.
Hebreus capítulo 13, versículo 21. O Senhor ele disse que se aperfeiçoe em toda a boa obra para fazeres a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, o qual seja glória para todos sempre. Amém. Quer dizer que em todas as coisas nós precisamos fazer para essa boa obra. Então, quer dizer que o Senhor, em cada momento, vai nos aperfeiçoando, vai nos deixando perfeitos. Quer dizer que assim é para fazer a santa vontade do Senhor Deus. Então quer dizer que assim diante do Senhor, o que agrada ao Senhor, para fazer essa vontade, o Senhor, Ele nos aperfeiçoa. Ele nos aperfeiçoa para fazer esse trabalho diante do Senhor. Então, realmente, espiritualmente, quanto nós vamos crescendo mais, vamos amadurecendo. Realmente, através do Jesus Cristo, realmente o Senhor, Ele vai realmente aperfeiçoando, vai transformando nossa vida. Como em 1 Timóteo, capítulo 3, todas as coisas foram inspiradas pela palavra do Senhor Deus. Quer dizer que pelo ensino, pelo cuidado, pelo ensinar do Senhor. Quer dizer que toda a boa obra do Senhor Deus, o Senhor ele vai nos aperfeiçoando. Quer dizer que o objetivo de nós aprendermos a Bíblia também, aprendemos, sermos castigados, sermos consertados, sermos ensinados e assim sermos aperfeiçoados em Cristo. Quer dizer que em toda essa boa obra nós precisamos nos aperfeiçoar para fazer a bondade do Senhor Deus. O objetivo de nós termos recebido a salvação também, nós vivemos pelo Senhor para fazer essa santa vontade diante do Senhor Deus. Quer dizer que cada momento mais para nos aperfeiçoarmos. Então, enquanto mais nós vamos aprendendo a palavra do Senhor Deus, quanto mais a nossa vida de fé vai crescendo, nós podemos nos tornar pessoas que podemos fazer essa santa vontade diante do Senhor Deus. Então é por isso que nós também, para pregarmos o Evangelho, realmente o cristão, para pregar o Evangelho, para salvar os espíritos perdidos, para fazer o trabalho do Senhor Deus, nós todos precisamos fazer a santa vontade diante do Senhor Deus. Então nós precisamos fazer a bondade diante do Senhor Deus. No Mateus capítulo 15, o Senhor ele disse para nós manifestarmos a nossa luz para as pessoas deste mundo. Então vendo a nossa boa obra, realmente eles possam dar glórias ao Senhor Deus Pai. Então nós, se recebemos essa luz do Senhor, realmente nós precisamos manifestar essa luz para as pessoas deste mundo. Quer dizer que nós precisamos fazer a santa vontade do Senhor Deus. Então, realmente precisa ver a boa obra que nós temos feito diante do Senhor. Então, para que as outras pessoas possam olhar e falar, nossa, eles realmente receberam a salvação diante do Senhor Deus. Então, eles não somente vão nos elogiar, mas eles vão receber a salvação. Então, não somente por palavras vamos dizer, recebi a salvação, agora eu vou para o céu. Isso, assado, realmente nós precisamos fazer como? Através da vivência, da boa vivência, da bondade nós precisamos manifestar. Então como? Porque se nós não fizermos isso, as pessoas do mundo vão dizer, nossa, fala muito bem, mas não existe obra alguma. Quer dizer que isso é uma mentira. Mente muito bem. Então mente realmente como se fosse verdade. Como é Lucas capítulo 19, versículo 6, ele diz realmente que nós precisamos realmente servir o amigo com os bens. Então, porque assim esses amigos irão nos receber no céu eterno. É por isso que realmente quando nós pregamos o Evangelho, realmente nós temos os bens que nós temos. Esses bens que nós temos, as coisas que nós não utilizamos bem diante do Senhor Deus são realmente bens malignos que se perderam. Agora nós precisamos realmente ter amigos, fazer amigos com esses bens que nós temos. Então, o Senhor Jesus ele já disse que ele utilizou todos os seus bens para fazer amigos. Então quer dizer que são amigos espirituais que nós fazemos diante do Senhor. Quer dizer que todos os nossos bens, todo o nosso tempo, todos os materiais nós precisamos gastar pelo próximo, para que assim nós possamos fazer amigos. Se olharmos em Hebreus capítulo 19, versículo 6, o Senhor ele disse, para aquele que fornece a graça, o Senhor realmente ele permite cada um o amigo daquele que dá presentes. Quer dizer que não é somente por palavras. Então quando você faz favores por alguém, realmente quer pregar o Evangelho. Então todos os meus bens, os meus tempos, realmente o meu tempo precisa ser gasto por aquela pessoa, precisa ser sacrificado. Então assim realmente com esses bens eu preciso fazer um amigo.
Então, porque todos esses amigos que eu fiz realmente diante do Senhor Deus, eles irão me receber diante do reino do Senhor Deus. Eles vão dizer, aquele irmão fulano de tal, se não fosse por ele eu não teria recebido a salvação. Então quer dizer que ele vai ser o salvador da minha vida. Então, eles irão recebê-lo com grande felicidade. Então vocês estão fazendo dessa maneira? Então, se não fizeram dessa maneira antes, realmente podem começar a fazer a partir de agora. Falamos em Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quer dizer que o Senhor ele ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito e virtude para fazer a boa obra, para curar todos os oprimidos do diabo. Quer dizer que o Senhor Jesus também fez a boa obra para curar todos aqueles oprimidos do diabo. Quer dizer que isso é salvação. Então, uma pessoa que vive presa ao diabo ser resgatada e retornar para o Senhor Deus. Quer dizer que o Senhor ele permitiu o Espírito Santo para nós. Então, quer dizer que o Espírito Santo realmente ele vem para dentro daqueles que realmente receberam a salvação através do Senhor Jesus, que foram curados. Quer dizer que faz a santa vontade dentro de nós. Então, o Senhor ele fazia o trabalho de salvar os pecadores que estavam mortos. Realmente esse é o trabalho do Senhor. Quer dizer que o Senhor ele utiliza dessa maneira. Como em Filipenses capítulo 1, versículo 16, realmente o Senhor ele já disse que iniciou a boa obra dentro de nós. Realmente para ir cumprindo dentro de nós até no tempo de Cristo. Quer dizer que ele não somente nos salvou, mas desde o momento que recebemos a salvação até o retorno do Senhor, o Senhor já iniciou a boa obra dentro de nós. Então, agora eu não faço sozinho, mas todos os santos que receberam a salvação juntos, realmente precisam fazer a boa obra. Realmente essa boa obra está dentro de nós. Quer dizer que realmente nós fazemos a salvação, cumprir a salvação dentro daqueles pecadores, realmente é a maior boa obra. Realmente existem muitas boas obras, realmente curar doentes, realmente ajudar no tratamento de pessoas difíceis, realmente dar bolsas para as pessoas que precisam, que não têm dinheiro para estudarem, realmente você dar o que comer, tudo isso é uma boa obra. Mas a santa vontade que um cristão pode fazer é ajudar os pecadores a receberem a salvação e irem para o céu. Esse trabalho foi iniciado através de Cristo e está sendo contínuo, em progressão, que está sendo cumprido até o dia do retorno de Cristo. Realmente o Senhor está dizendo com grande certeza e verdade. Como em Hebreus capítulo 2, versículo 10. Então o Senhor ele já disse que nós somos feituras dele, nós somos uma nova criatura diante do Senhor, quer dizer que nós somos criados diante do Senhor Deus. Como? Realmente para fazermos a boa vontade dentro de Cristo. Então realmente esse trabalho realmente já estava conservado desde a criação. Quer dizer que desde a criação, o Senhor ele já havia decidido que iria salvar. O Senhor já havia decidido como que o cristão ele precisaria viver pelo Senhor. Quer dizer que já estava preparado. Então, realmente para que nós pudéssemos agir neste meio. Então, não somente nós recebemos a salvação, mas uma pessoa que recebeu a salvação, ele precisa fazer a santa vontade para poder salvar o próximo também. Então, para esse bom trabalho, o Senhor ele nos criou novamente. Não é mesmo? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12... Então já havia dito, realmente tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeiteiros, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vós observem. Então o Senhor ele já disse uma palavra assim. Então para as pessoas que não receberam a salvação, realmente está a gente falando sobre os gentios que não receberam a salvação. Então se os cristãos eles errarem um pouco, realmente eles aumentam a mentira, dizendo, o cristão é assim, assado, e realmente eles vão e murmuram contra o Senhor Deus, eles dizem, se dizem povo de Deus, mas fizeram isso, aquilo, eles falam diversas mentiras que foi engrandecida com o tempo. Então o cristão, se ele errar um pouquinho, realmente ele vai receber uma blasfêmia, uma injúria realmente gigantesca por esse erro pequeno. É por isso que nós precisamos ter a boa obra diante do Senhor Deus. Realmente para que todos aqueles que realmente murmuram contra nós,
realmente ao olharem as nossas boas obras, eles possam receber a salvação. Ah, realmente nós erramos, eles vão reparar nessa vivência. Então quer dizer que nós não podemos ter algum erro que possa ser 비난받을 것이 없이 realmente de oportunidade para que as pessoas que não receberam a salvação possam nos condenar. 욕이 들어가요. Então, realmente o trabalho do evangelização, ela é parada, ela é travada se nós não vivemos de forma santa diante do Senhor Deus, fazendo a santa vontade. 그래서 É por isso que ao ver a santa vontade do Senhor, eles verem a nossa vivência, eles irão perceber que estão errados. Realmente, onde acontecer o dia da salvação diante do Senhor Deus, eles irão dar glórias ao Senhor Deus. Então quer dizer que 선한 행실을 해서 realmente através do cristão que viveu de forma adequada diante do Senhor Deus, e ele prega o evangelho para uma pessoa dentro do seu trabalho, uma pessoa receber a salvação, todas as outras pessoas recebem a salvação. Uma pessoa que quando prega o evangelho para um familiar, realmente a partir daquele familiar muitas pessoas vão receber a salvação, os vizinhos, a família inteira recebe a salvação, porque eles querem ver como é que essa vivência dessa pessoa foi mudada. E mais uma coisa, 그리고 또 하나는 para todos os cristãos, realmente precisam saber que existe o juízo diante dos justos. Eu já disse curtamente no tempo passado, realmente não existe o julgamento para a perdição, mas existe o juízo de como é que o cristão viveu diante do Senhor Deus. O juízo em relação à justiça, a bondade e a maldade que praticou diante do Senhor. Quer dizer que realmente conforme toda a obra que nós temos praticado, ou realmente conforme o que nós temos praticado dentro do corpo de Cristo, o Senhor irá cobrar para nós. Então, quer dizer que realmente essa bondade, essa maldade, ela é um pouco diferente da bondade e maldade deste mundo. Quer dizer que você viver conforme o Espírito Santo é a bondade, você viver conforme a carne é a maldade. Então você viver conforme a vontade do Senhor Deus é a bondade, você viver conforme a sua própria vontade é a maldade. Então você obedecer a palavra do Senhor Deus é a bondade, você não conseguir obedecer é a maldade. Então quer dizer que em relação a isto que o Senhor Deus ele irá julgar. É por isso que se olharmos em Tiago capítulo 4, versículo 17, fala: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quer dizer que aquela pessoa que sabe fazer a vontade do Senhor Deus, mesmo sabendo, ele não o faz. Então você não fazer é pecado, é desobediência diante do Senhor Deus. E se olharmos em Romanos capítulo 2, versículo 10, fala: glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Quer dizer que para os cristãos que fizerem a boa vontade do Senhor Deus, a bondade irá receber glória, honra e paz. Quer dizer que como um cristão que nasceu de novo e você fazer a vontade do Senhor Deus, para uma pessoa que viveu conforme a vontade de Deus, existe a glória, honra e paz permitida pelo Senhor Deus. Já foram prometidas pelo Senhor. 마태복음 25장 34절 Se olharmos em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 34 em diante, o Senhor ele já disse: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me. Adoeci, e visitastes-me. Estive na prisão, e fostes-me ver. Quer dizer que quando o Senhor estava com fome, quando o Senhor ele estava com sede, quando que nós demos de comer, beber, quando o Senhor era estrangeiro, quando que hospedamos, quando o Senhor estava aprisionado, quando nós fomos ver. O Senhor ele vai dizer: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, por quê? Então, porque dentro daquele irmão existe o Senhor Jesus. Então, o que você fazer para este irmão, você está fazendo para ele. Então, você ajudar este irmão. Você não ajudar este irmão, você não ajudou, você não está servindo ao Senhor. É por isso que você fazer essa santa vontade, essa bondade é algo tão importante. Nós precisamos saber. Quem recebeu a salvação precisa saber. Se olharmos Efésios capítulo 6, versículo 8, realmente, qual boa obra que nós fizemos? Realmente precisamos saber que irá receber do Senhor. 압니다. Então, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Então quer dizer que todos os santos saberão que realmente existe essa promessa do Senhor posterior. Então realmente é algo que nós não devemos esquecer.
Quer dizer que esse trabalho santo diante do Senhor Deus, como os cristãos que nós recebemos a salvação, é um fruto do Espírito que precisamos frutificar. Precisamos orar por isso. É por isso que é começando do trabalho pequeno, das pequenas coisas, nós precisamos iniciar, precisamos obedecer, precisamos sujeitar, para que assim o Senhor Deus ele possa nos ajudar nas maiores coisas. Então quem faz essa bondade, o Senhor Deus ele permite maior oportunidade para que possa fazer a bondade. O Senhor Deus ele nos preenche para que possamos fazê-lo. Quer dizer que assim nós precisamos frutificar. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter procurado e resgatado os nossos espíritos que estavam perdidos. Todos os dias ter nos permitido a palavra e ter nos sustentado através da sua santa vontade e assim ter nos conduzido para podermos fazer a sua santa vontade. Senhor, nós todos que estamos sendo conduzidos pela sua palavra, que possamos viver conforme o seu poder, seguindo a sua misericórdia, para assim podermos dar frutos do Espírito Santo, para que os frutos do Espírito Santo possam ser cumpridos, aperfeiçoados dentro de nós, Senhor. Que o Senhor possa nos proteger, nos ajudar, para que as nossas fraquezas possam ser sustentadas pelo Senhor, que possamos ser utilizados pela sua santa vontade e que posteriormente, realmente para a sua graça vindoura, para essa bênção vindoura, que nós possamos ser pessoas aptas a recebê-la. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 아멘.